Olá pessoal, aqui é o vereador Ricardo Antonello, trazendo informações sobre o orçamento do município de Joaçaba para o ano de 2018. O orçamento vai ser votado essa semana na Câmara de Vereadores e este vídeo eu estou fazendo com o meu grupo do mandato compartilhado, que é o sistema de democracia direta que a gente utiliza no nosso mandato de vereador. Então a minha decisão no orçamento vai ser a decisão deste grupo. Se você não faz parte do mandato compartilhado, mesmo assim vai encontrar informações valiosas para entender onde está sendo aplicado o nosso dinheiro no município de Joaçaba. A primeira informação importante é o cálculo da folha de pagamento das pessoas que estão em atividade, ou seja, aposentados não contam, em relação à receita corrente líquida do município. O orçamento do município é 147 milhões, mas essa lei que especifica esse percentual máximo de folha de pagamento envolve outras receitas. Portanto, a receita corrente líquida de Joaçaba para 2018 é de 143 milhões, quase 144 milhões de reais. E a folha de pagamento está dando 48%. O percentual máximo é 60%. Então, o município, no orçamento, está adequado a essa lei que estabelece esse percentual máximo. Aqui a gente tem um outro gráfico que mostra aí que praticamente, assim como no gráfico de pizza, metade da receita é em folha de pagamento e o restante é o que é usado então para as outras despesas do município. A gente vai especificar isso agora daqui para frente. O orçamento total, portanto, é de 147 milhões de reais. Esses 147 milhões de reais são divididos inicialmente, assim conforme está na lei que veio para a Câmara de Vereadores para ser aprovada, em 52 milhões de orçamento da Seguridade Social e 95 milhões do orçamento fiscal. Então primeiro vamos ver o que está englobado aqui na Seguridade Social. Aqui nós temos inicialmente 5,1 milhões, ou seja, desses 52 milhões de seguridade, temos quase 10% que é o Fundo de Assistência Social. Vocês vão ver que na Secretaria de Assistência Social do município o orçamento é de R$4.000 para o ano todo. É porque o salário do secretário de Assistência Social não é pago porque ele também é o vice-prefeito, o Juscelino. Então, o Juscelino recebe como vice-prefeito e não recebe nada como secretário. Além disso, todos os outros gastos da Secretaria de Assistência Social, que englobam o CREAS, o CRAS, todos os centros de referência de assistência social do município, o apoio às famílias de baixa renda, o acompanhamento e tudo mais, vem do Fundo de Assistência Social, que está nesse 9,7% aqui da fatia amarela. Zero aqui, milhões, do Fundo da Criança e Adolescência, na verdade porque esse fundo tem R$30.000 apenas. E ele é um fundo, e aí eu já convido a todos os joaçabenses para doarem, é um fundo que aceita doações do imposto de renda. Então fale com o seu contador que você pode doar para esse fundo aqui. Mas vale lembrar que as crianças também são amparadas por esses valores dentro do Fundo de Assistência Social de 5 milhões, ok? Esse fundo, assim como foi criado o Fundo de Cultura, está para aprovação essa semana a lei do Fundo de Cultura do município e também foi criado este ano o Fundo Municipal do Idoso. São fundos para captar recursos de doações e também para aproveitar o abatimento do imposto de renda, que as pessoas físicas e jurídicas também podem, com um lucro real, sendo pessoa jurídica, doarem e abaterem, se creditarem disso no seu imposto de renda. Outro dado bastante importante é o Fundo de Saúde. Então também vocês vão ver que a Secretaria de Saúde tem um orçamento bem pequeno porque as despesas vêm todas do Fundo Municipal de Saúde. Isso aqui é uma questão contábil do porquê que se usa o Fundo Municipal de Saúde. Existem algumas vantagens nesse sentido. Vale lembrar que, assim como outros fundos, existe o Conselho Municipal de Saúde com vários representantes que acompanham o adequado gasto desses recursos aí. Okay? Então temos 23 milhões para fundo de saúde, que envolve aí a questão de folha de pagamento dos médicos, enfermeiros, o gasto dos postos de saúde, incluindo remédios, né, os gastos de manutenção das estruturas e tudo mais. Uma notícia que me deixa feliz é que as filas de exames e consultas estão reduzindo do início do ano para cá. Então é um dado que a gente está acompanhando bastante de perto, até publiquei isso no Facebook recentemente. 5,6 milhões é o Fundo de Saúde dos servidores do PLAS. O que é o PLAS? É o Plano de Assistência de Saúde, é como se fosse uma Unimed para os funcionários da Prefeitura, do CIMAI e também da Câmara de Vereadores. Ok? Então aqui também tem esse gasto de 5,6 milhões que está no orçamento para o PLAS. Aqui eu até vou fazer um pedido de informação porque me preocupa, depois a gente vai ver que cresceu bastante isso aqui nos últimos 3 anos, praticamente dobrou. Então eu quero entender melhor como está acontecendo esses gastos aí para verificar
se é algum erro contábil aí no cálculo, ou se é um erro no histórico do que mandaram para a Câmara de Vereadores, já que eu já encontrei outros erros aí no orçamento, vou falar para vocês depois, já foi inclusive corrigido e mandado de novo para a Câmara de Vereadores, mas acho que é importante acompanhar essa evolução dos números, a gente fala depois. E tem 18,4 milhões do INPRES, que é o Instituto de Previdência dos Servidores. Então o INPRES é o quê? É os fundos de onde sai o pagamento das aposentadorias e também da assistência aos servidores. Então quem eventualmente está afastado por acidente de trabalho, enfim, tem uma série de coberturas e você deve entrar no site do INPRES, só procurar por INPRES, do jeito que está escrito aqui, Ijoaçaba no Google, você vai encontrar o site do INPRES. Me preocupa bastante, eu já fiz uma indicação na Câmara de Vereadores, já falei, nós temos uma dívida lá do INPRES, um déficit de 150 milhões de reais que vai ter que ser pago pelo município nos próximos anos. Isso é bastante preocupante e você, joaçabense, precisa acompanhar isso aí. E se você é servidor ainda do município, aí é mais importante ainda que acompanhe em detalhes. Entra no meu blog, antonello.com.br, e olha essas informações lá, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Agora aqui então deste fundo de saúde, vamos só especificar aqui os valores dentro então do fundo de saúde que mantém os postos de saúde e a saúde do município. Então veja que desses 23 milhões de reais, você tem aqui 1,8 milhões de investimento para reformas ou para construção de obras ou compra de equipamentos para os postos de saúde e para a saúde do município. Você tem 8,5 milhões de outras despesas, remédio, repasse da UPA, por exemplo, está todo aqui. Vale lembrar que esses valores são todos anuais, tá? E 12 milhões para pessoal em cargos, que é a folha de pagamento de médicos, enfermeiros e o pessoal que faz o acompanhamento na área da saúde aí do município de Joaçaba. Agora aqui voltando para o orçamento de 147 milhões, então a gente viu que 50 é parte de previdência. Aqui nós separamos de outra maneira, então vou voltar aqui, ó, porque aqui na lei está especificado 50 milhões do orçamento e os 95 milhões do resto. Aqui 52 milhões de seguridade e 95 milhões do resto. A gente vai ver que INPRES, PLAS, Fundo Municipal de Saúde, que está nessa fatia, também está aqui, ó. Então aqui tem uma outra divisão para a gente entender melhor. Então essa parte azul toda aqui, ó, é o que a gente trata como seguridade social. Então está aqui os 5 milhões, quase 6 milhões do PLAS, os 18 milhões do INPRES, tem aqui o Fundo da Criança e Adolescência, 5 milhões de assistência social e 23 milhões do Fundo de Saúde. O que é o restante então? O restante são gastos aí de 22, e pelo menos está no orçamento. Vale lembrar que não necessariamente tudo que está no orçamento vai ser gasto. E esse orçamento pode ser mudado no decorrer dos anos se a lei passar pela Câmara de Vereadores. A gente acompanha cada alteração no orçamento pela Câmara de Vereadores e temos que aprovar essas alterações. Veja que 22,8 milhões é o CIMAI. Então aqui, ó, do orçamento total do município, 15,5% vai para o CIMAI. Vale lembrar que esse orçamento não sai necessariamente de impostos, de receita do município ou da prefeitura ou do Poder Executivo diretamente. O CIMAI, por exemplo, cobra a conta de água. Então, essa receita do CIMAI ela vem do que ele cobra em contas de água, por exemplo. A gente tem 0,7%, aliás, 0,7 milhões, que dá 700 mil reais, do FUNREBOM, que é o Fundo de Reaparelhamento aí dos Bombeiros. Também essa é uma taxa do FUNREBOM que as pessoas pagam quando vão, por exemplo, pedir alguns alvarás e algumas questões na prefeitura. Isso, então, os bombeiros decidem como aplicar. Isso faz parte do orçamento do município. 4,1 milhões vão para a Câmara de Vereadores. Aqui, vale lembrar que a Câmara de Vereadores poderia pegar até 7% do orçamento do município. O que eu já falei na Câmara, inclusive ao vivo, está gravado, que eu acho que é um absurdo. Porque a saúde tem que pegar no mínimo 15%. E a Câmara, então, poderia pegar 7%. Como é que você vai sustentar postos de saúde, todos os médicos e tudo com 15% e aí usar 7% na Câmara de Vereadores? Então é óbvio que tem alguma coisa errada aí. A Câmara deveria custar muito menos. E custa. No caso de Joaçaba, é pego 4% do orçamento. Tá? Então você vai ver que aqui, ó, esses 4,1 milhões da Câmara de Vereadores, na verdade, em relação aos 147 milhões do orçamento total, é 2,8% do orçamento. Já foi 4% no passado. Então foi pego menos e disso aqui ainda
ainda vai ser devolvido o dinheiro. Um dos grandes gastos da Câmara de Vereadores é o salário dos vereadores, dá em torno aí de R$720 mil por ano, e o resto é a estrutura de manutenção do prédio, os servidores que lá estão também, tá? Tem também uma série de outros repasses por próprio Impress, Plaza e tudo mais, isso a gente pode detalhar depois. Mas o fato é que a Câmara pega menos recursos do que poderia pegar, e isso é o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer, ok? Mais custos, inclusive, eu acho que podem ser cortados no futuro. E outros 67 milhões de reais, que dá 46% então desses 147 milhões totais aqui, vão para a prefeitura. E aqui a gente vai abrir daqui a pouquinho para entender melhor onde vão esses valores. Muito bem, aqui então nós temos a evolução dos últimos anos. Aqui que fica a minha crítica aí para o pessoal da administração que mandou os dados aqui incompletos em alguns casos. Veja, por exemplo, aqui o Impress não tem de 2014 a 2016. Tinha outros dados também que estavam errados. Eu conferi algumas informações com a CIMAI, o orçamento dele estava errado, foi corrigido, foi mandado de novo para a Câmara, e também tinha outras coisas que a gente acabou aí solicitando e já alteraram. Mas, por exemplo, mesmo na atualização que veio para a Câmara, o Impress ainda está com os valores zerados, tá certo? Mesmo assim, quero aqui agradecer ao pessoal da contabilidade da prefeitura que me atendeu muito bem lá, e a gente passou bastante tempo aí nos últimos dias conversando para entender isso tudo. De qualquer forma, partindo dos dados que nós temos na Câmara de Vereadores, veja só, os dados do Fundo de Assistência Social subiram de 3 milhões, menos de 3 milhões em 2014 para 5 milhões agora. Isso é bom, quer dizer que estamos investindo mais em assistência social. De novo, vale lembrar porque eu estou achando a diferença muito grande, tá? Esse aqui eu já fiz um pedido lá para verificar se foi isso mesmo lá em 2014, ou se essa informação está errada. O mesmo acontece nos gastos da prefeitura, ó, de 50 milhões, de 40 para 60, aqui em torno de 50 milhões, a gente tem isso aqui, ó, 49 milhões pulou para 67, também é alto. Apesar que aqui a gente tem, por exemplo, só o gasto com aumento de folha e tudo mais, a gente sabe que realmente aumentou bastante. Eu vou conferir esse número, mas a princípio esse aqui está correto. No CIMAI é a mesma coisa, teve um salto grande aqui, ó, a gente vê aqui, ó, de 12 milhões para 22, esse aqui eu acho que está errado, então não aumentou tanto assim o orçamento, tá? A sua conta de água não aumentou tanto assim de 2014 para cá. Então eu creio que esse número tem algum equívoco, a gente já pediu aí a solicitação para confirmar e verificar isso aí. Mas o número do último ano está correto, isso eu já confirmei, tá? Só esse histórico aqui que pode ter algum problema. Câmara de Vereadores é a mesma coisa, você tem aqui a evolução do gráfico, ó. Então vem de 2 milhões, 2, 2.3, 3,5, 4.1, tá? Então é outra situação aí que tem que ver se foi só isso mesmo aqui nos últimos anos ou não, tá? Talvez todo o histórico aqui esteja com algum problema, alguma falha no sistema, algum processamento na emissão do relatório que tem que considerar. E a mesma coisa o PLAS, veja que aqui, ó, o PLAS, que é o fundo é como se fosse a Unimed, o plano de saúde dos servidores, pulou de 3 milhões para 5,6. Então, eu acho que talvez isso aqui pode ser mais alto, né, também nessa lógica de que tudo estava mais baixo aqui nesses anos. Talvez aqui pode ter algum problema. Já, como falei, a gente vai votar amanhã, né, o orçamento do ano. Então, isso aqui é uma coisa que a gente pode olhar depois, porque o do ano atual está correto. Mas aqui é importante a gente esclarecer esses outros dados aqui para garantir que não tenha nenhum problema. E o Impress também, como está tudo zerado, aí de 2017 pulou para 17 milhões, esse ano 2018 vai ser o orçamento com 18,4 milhões, e a preocupação com o Impress, que eu já comentei em outros vídeos, e fiz uma indicação, está lá no meu blog para acompanhar, é o déficit de 150 milhões de reais que nós temos nas condições econômicas atuais, que prevê um desembolso para o município aí de mais de 7 milhões a partir já de 2020 por ano. 7 milhões é praticamente 2 parques da cidade por ano, e isso além do que o município já contribui com a folha, que é 22% da folha para a empresa, além do que os próprios servidores já tiram da folha, que é 11% da folha para a empresa. Tá? Então é uma situação bastante delicada para a gente acompanhar aí de perto. Aqui tem um orçamento então da prefeitura. Vocês lembram que essa fatia aqui da prefeitura, aqui, ó, que é esses 67 milhões, quase 68, vamos abrir então agora aqui para entender melhor. Bom, aqui então nós temos desses 67 milhões, 30 milhões para a Secretaria de Educação. Já vamos abrir para explicar o que está aqui dentro, o que é merenda, o que é transporte para os alunos, o que é folha de pagamento, etc. 4,1 milhões é o gabinete do prefeito, mas aqui é importante notar que não é só o gabinete ou a sala lá do gabinete do prefeito, é que aqui dentro fica todo o gasto com pessoal e folha de pagamento, por exemplo, da Procuradoria Jurídica, o PROCON, por exemplo, os gastos do PROCON, a manutenção do PROCON está aqui dentro, e uma série de outros gastos aí dentro desses 4 milhões, inclusive, é claro, o salário do prefeito, enfim, dos assessores e tudo mais aqui. A gente tem 0,2 milhões do Conselho Tutelar, que está separado.
Reserva de contingência também é lá R$20.000, por isso que aparece como 0%, que não chega a aparecer na conta dos... Porque 0,1 milhões aqui já seria R$100.000. Essa reserva é 20 mil, que está no orçamento para alguma eventualidade. Tá? A mesma coisa na Secretaria de Assistência Social. Lembra que eu falei que era R$4.000, então aqui aparece como 0%. Tá certo? Aqui 14 milhões de reais é a Secretaria de Infraestrutura, reforma de estradas, rodovias, as pontes do interior, que eu já confirmei, tá? O pessoal está questionando da má qualidade da conservação das pontes do interior, já está no orçamento para o ano que vem. A parte das escadarias aqui dos bairros, de toda a cidade, que estão em péssimo estado de conservação, há anos, dá para falar até décadas, não recebem manutenção. Tá certo? Podem conferir, tem os vídeos das escadarias do município aí, tem escadarias que foram construídas há 20 anos atrás e de lá para cá não teve nenhuma reforma, então degraus todos irregulares, quebrados. A escadaria do Monte Belo, a pior delas, foi a minha primeira indicação na Câmara de Vereadores. Eu já conversei com o secretário e ele me confirmou que para o ano que vem vai ter a reforma das escadarias sim, tá? E outras questões que já estão previstas aí no orçamento. Aqui nós temos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 2%, que é 1,4 milhões. Daqui vão vir projetos de inovação, projetos aí bem interessantes para o município. Eu já fiz um vídeo esses dias com o secretário Michel sobre isso, tá? Mas a manutenção do Centro de Inovação está aqui, repasses para feiras e eventos está aqui dentro também. Tá? Apesar que, por exemplo, o repasse para o Carnaval, que é um assunto que depois eu vou colocar alguns slides aqui para a gente discutir, porque aparentemente um dos vereadores vai lançar uma proposta de repassar ou não os valores para o Carnaval, né? Então está aqui dentro do gabinete do prefeito a Secretaria de Comunicação com os 650 mil, 150 mil para a cultura do município durante o ano todo e 600 mil para o repasse para as escolas de samba do Carnaval. Tá? Temos aqui 1,7 milhões para o Fundo Municipal de Esportes, toda a parte de Bolsa Atleta, das escolinhas, está tudo dentro desse valor aqui. 0,2 milhões para o gabinete do vice-prefeito, que aqui na verdade é cerca de um pouco menos de 200 mil reais, que é o salário do vice-prefeito. Como eu falei, você tem o salário de vice-prefeito, mas não tem aqui, na Secretaria de Assistência Social, o salário dele não está aqui. Tá? E os gastos da Secretaria de Assistência Social estão lá no Fundo de Assistência Social. Aqui tem 500 mil reais para o Fundo de Habitação, 0,7% do total, para a questão de manutenção de casa, construção de novas moradias e tudo mais. 0,1 milhões, perto de 100 mil para a Defesa Civil, perto de 500 mil reais para o Fundo Municipal do Idoso, que está sendo criado este ano e tem um projeto para a construção de uma estrutura para abrigar esse atendimento aos idosos. Então tem aqui, e aqui também tem repasses para a parte dos idosos, da terceira idade, aqueles grupos que tem pela cidade toda aí, também recebem auxílio aí do município, está aqui esse valor. E 14 milhões para a Secretaria de Administração. Aqui também, grande parte do pessoal da Prefeitura, o salário, a folha está englobado aqui na Secretaria de Administração, assim como, por exemplo, perto de 4 milhões de pagamento de juros e de amortização de empréstimos. Então, tem ruas, por exemplo, aquela rua Augusto Albuquerque, que foi pego um empréstimo ali de 400 mil reais para fazer. O pagamento desse empréstimo e os juros está dentro da Secretaria de Administração, por isso que o valor é alto aqui, 14 milhões, tá certo? E tudo isso que eu estou falando, o detalhe disso tudo, para quem tiver interesse, está publicado no meu blog e, é claro, pode me fazer perguntas que a gente abre esses números e mostra para vocês. Aqui eu quero abrir especificamente, então, da Secretaria de Administração. Esses 14 milhões tem aí, 1 milhão, aliás, perto é pouca coisa aqui, cerca de 25 mil para o consórcio de informática, para manutenção de sistemas da prefeitura e a parte de informática. Você tem aqui 0,4 milhões, que é em torno de 400 mil para contribuição para o PLAS, porque assim, dentro de cada secretaria, além da folha, tem lá a contribuição para o PLAS e para o Empresa, que é a contribuição patronal 1,2 milhões, é o regime próprio de previdência social, que é o Impress. Então está aqui mais 1,2 milhões dessa folha da Secretaria de Administração que vai para o Impress. Então vocês viram lá que o Impress tem os 18 milhões, que é os gastos dele. Mas de onde vem esse dinheiro? Tem um recurso lá, 66 milhões, perto de 70 milhões aplicados no Impress. E aí a receita que entra é da folha de pagamento dos servidores, que parte vem da folha dos servidores, parte a prefeitura coloca, e também tem um parcelamento desse déficit que está sendo pago todo ano. Mas aqui é só especificamente da folha dos funcionários da Secretaria de Administração. 2,4 milhões é encargos do município. Então aqui você tem, por exemplo, também a parte que eu falei de empréstimos, juros, amortizações e tudo mais. 1,7 milhões é manutenção. Aqui você tem também a parte de equipamentos, de trocas e algumas contas nesse sentido. Você tem aqui 2,9 milhões de folha, então está aqui 2,9 milhões da folha de
pagamento dessa secretaria, de todas as pessoas envolvidas, isso aqui é para o ano todo, 1,5 milhões em investimentos de tecnologia, isso aqui passou pela Câmara, inclusive, uma informação, porque isso aqui vai ser feito todo o remapeamento via avião, né? Não é via satélite, mas existem a parte que eles colocam uma câmera no avião e mapeiam o município, também tem imagens via satélites para fazer o remapeamento de todos os terrenos e tudo mais, e alterar e melhorar o sistema de controle aí, de uma série de questões aí no município que já tem mais de 10 anos que foi feito esse último mapeamento, então é preciso fazer agora. Então esse 1,5 milhão de reais está para esses investimentos em tecnologia e sistemas. 0,9 milhões é PASEP, que é imposto que é recolhido aí para o governo federal, o que eu acho um absurdo, né? Se recolhe imposto aqui para mandar para o governo federal, que depois vai voltar de alguma maneira, ou não, ou tem que ir lá pedir, e aí você sabe os problemas que tem no Brasil. E 3,6 milhões, lembra que eu falei que era quase 4 milhões de juros e amortizações. Então a gente tem aqui, encargos do município, que são impostos também relacionados, está tudo aqui dentro, mais 4 milhões de juros e amortização aqui. Ok? Então essa é a Secretaria de Administração, por isso que o valor é tão alto, de 14 milhões. De folha mesmo, 2,9 milhões, mais o impress e o plano de saúde dos servidores aqui. Ok? Outra secretaria que vale a pena abrir é a de saúde e educação. Então você tem 12 milhões, que é folha, quase 3 milhões de folha do ensino fundamental, e você tem aí quase 9 milhões, que é folha da parte de creches e pré-escola. Então, praticamente aí, mais de 2/3 dá 42%, aqui mais 29%, então 73%, 74% da parte de educação é folha de pagamento. O restante é o quê? Esses 2,4 milhões é manutenção, compra de equipamentos, reformas de escolas, agora vai ser cercado lá o Nuperágio, a escola que tenha hoje o melhor IDEB do município, né? Vai ter mais salas de aula lá também, lá o ensino vai ser integral. Vai ter também aqui outra parte aqui que é reforma ali do Cefrei, que a gente já pediu que precisa, tem telhados de escolas que precisa fazer, enfim. Você sabe que teve aquela reestruturação do ensino no município, justamente porque é necessário, é importante lembrar que esses 30 milhões aqui, só para vocês terem uma ideia do orçamento total aqui, desses 30 milhões aqui, são 44% do orçamento da prefeitura, né? Mas se for considerar aquele orçamento fiscal, quando você tira aqui a Seguridade Social, faz a conta aqui, aqui quando você considera aqui, deixa eu voltar aqui, só a parte de 95 milhões que é o orçamento fiscal, você pega 30 milhões da educação, então mais de 30% está sendo colocado na educação, tá? O percentual mínimo aqui é 25%, então é interessante já estar se investindo bem mais, isso é ótimo, tá? Eu quero deixar claro que isso aqui é muito bom e eu gosto muito disso. No relatório da Câmara de Vereadores, daquela comissão especial sobre o fechamento das escolas, eu mesmo eu fiz uma contribuição lá que os outros vereadores aprovaram, está no relatório, de que é importante aumentar a folha de pagamento dos professores, é claro que dentro de uma responsabilidade. E os gráficos lá mostram que aumentou bastante a folha de pagamento dos servidores e dos professores nos últimos anos, o que é muito bom, inclusive. Mas daí é preciso enxugar gastos dos outros lados, e lembrando que não é uma coisa, não é uma economia, quer dizer, o que vai ser enxugado na educação, o que foi enxugado na educação, não é o dinheiro que está sobrando. Vocês podem ver aqui que é 30 milhões o orçamento, ainda assim é muito, né, frente ao orçamento do município, né, e ao mínimo que é obrigado de colocar na educação. Contudo, o que a gente puder investir em educação e saúde, a gente sabe que tem que investir. E é importante você acompanhar esses números. Então, enxugando de um lado, não é o dinheiro que vai se sobrar e vai ser colocado na poupança, mas é um dinheiro que vai se reverter em melhorias para a própria educação. Para quem visitar as escolas sabe que as escolas estão precisando de muita manutenção por aí, tá certo? Então, é só visitar umas escolas. Se quiser, podem ir comigo. Tá? Então é só me avisar, então é importante. Da merenda são 900 mil reais que são aplicados por ano na merenda. O PLAS e o IMPRES aqui, da folha, então veja aqui, se você pegar o IMPRES, que é o município coloca aí, parte da folha o município paga e parte os servidores pagam. Se você considerar aqui a folha de pagamento mais os 10% do IMPRES e 1,3% do PLAS, no final, na educação, você tem aí mais de 80%, 85% que é folha de pagamento. É o custo do pessoal na educação, que já é o que era de se esperar, né? Porque o principal investimento da educação é no capital humano. Mas então, só para finalizar, você tem 2,4% de manutenção, certo? Que aí é para compra de equipamentos, algumas reformas e tudo mais. Você tem então aqui a merenda, aqui a manutenção da biblioteca municipal, que é em torno de 140 mil reais. Você tem aqui 3 milhões então do IMPRES, que é o Fundo de Previdência dos Servidores, 400 mil do PLAS, que é o
a Unimed, né, que é o plano de saúde deles, como se fosse a Unimed dos servidores. E você tem aqui 200 mil de entidades de ensino especial. Isso aqui são repasses que são feitos, por exemplo, para a PAI, né, pela informação que a contabilidade me passou, e esse tipo de repasse que está separado nessa conta aqui. E 1,3 milhões de transporte escolar, incluindo a frota própria, a manutenção dos ônibus próprios do município e também o que é pago em passes e o que é terceirizado aí do transporte, ok? Então, esses são os gastos da educação. Dá para ver que a maior parte é folha de pagamento, e é claro que uma análise melhor a gente poderia fazer mostrando a evolução disso nos últimos anos. Eu estou preparando um estudo detalhado disso também, mas são muitas informações, eu também estou aprendendo muito sobre o orçamento municipal. Isso é importante, pessoal. Eu vejo que as pessoas acabam não se envolvendo quando não fazem parte, não são vereadores ou não estão dentro da administração do município. Isso aqui é uma coisa que nós temos que temos que manter. Observatório social que outras cidades têm, de vez em quando compartilham uns vídeos aí, é isso. É estudar o orçamento, estudar as despesas, acompanhar e fiscalizar, seja quem for que estiver no poder. Isso é muito importante e é o tipo de coisa que nós temos que incentivar as pessoas a fazer. E eu não tenho a menor pretensão de ir para o mandato de vereador de novo no próximo mandato, mas é uma das coisas que a gente tem que fazer. Eu quero fazer questão de fazer parte de um grupo que fiscalize e acompanhe esses números, de novo, seja quem for que estiver no poder daqui para frente. Isso aí sempre nós temos que, no município, cada cidadão deveria acompanhar esses números. Só para finalizar então, pessoal, consulte toda essa documentação da lei do orçamento que está disponível nesse link aqui. Esse link leva para um link lá na página da Câmara de Vereadores, onde tem todos os anexos da lei. São lá quase 300 páginas de anexo, então se você quiser ver algum detalhe, está tudo lá. E se você está vendo esse vídeo na minha página do Facebook, não esquece de curtir aí a página, ok? E se gostou da informação, compartilha, porque quanto mais pessoas discutirem onde vai o nosso dinheiro, melhor. Tchau, tchau.